Shalom, shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais um devocional. E o nosso devocional está em Mateus, capítulo de número 8, indo até o capítulo de número 15. Amém? E o tema do nosso devocional é joio ou trigo. Amém? Muito bem, muito bem, muito bem. Nosso texto base está em Mateus 13, verso 36 ao 41, que diz assim: Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: Por favor, explica-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: O filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é plantado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo o que produz pecado e todos que praticam o mal. Queridos, vou tentar explicar para vocês um pouco dessa parábola. Peço a sua atenção para que possamos chegar aqui num denominador comum importante para a nossa vida espiritual. Pois bem, veja só. O capítulo 13 de Mateus é um dos meus capítulos favoritos, porque falam de vários aspectos do reino de Deus que chegou, e fala desse reino também sobre várias óticas e aspectos desse reino. Ou seja, o reino ele tem vários aspectos. Então as parábolas, por exemplo, essa que nós estamos falando aqui, que é do joio e do trigo, ela pertence às parábolas que falam da presença do reino no meio de nós. Vou repetir. Essa parábola fala da presença do reino no meio de nós. A presença. E quando ele está presente, como que nós podemos entender, tá? Por exemplo, existe a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido e a pérola de grande valor, que falam da presença do reino. Existem parábolas que falam sobre perdas, parábolas que falam sobre a graça e as nossas responsabilidades. Existem parábolas que são específicas sobre Israel. Existem parábolas sobre discipulado, parábolas sobre o dinheiro, parábolas acerca de Deus e da oração, e parábolas também falando do futuro escatológico. Como também tem parábolas que falam sobre o próprio objetivo da parábola. Qual o propósito da parábola? Pois bem, então essa parábola que fala da presença do reino, e aqui tem uma situação bem interessante, que é sobre o joio e o trigo. Diferentemente do que eu já ouvi pregações que falam assim: não, a igreja tem que ter pessoas más, porque Jesus falou que o joio vai estar no meio do trigo. É claro que esse tipo de explicação, ela tem um certo sentido, e não deixa também de ter uma certa verdade, porque é impossível numa igreja nós termos só pessoas perfeitas, e perfeitas nós sabemos que não haverão. Mas a parábola em si, ela não quer necessariamente afirmar isso, de que não, nós temos que ter pessoas más na igreja, porque na igreja sempre vai ter o joio. Como eu falei, existe uma certa verdade, porque nós sabemos que qualquer igreja, lá tem pessoas realmente que estão buscando, que estão andando na verdade do reino, mas tem aquelas que estão ali, mas no fundo elas não querem muito ser transformadas por Deus. Estão ali por outras motivações. Não sei até quando ficarão, mas tem pessoas que realmente estão ali por outras motivações. Eu digo o seguinte, eu prefiro que, ainda que tenham pessoas que ainda não se encontraram, eu ainda prefiro que elas estejam na igreja, porque quem sabe um dia elas se encontram, não é verdade? Prefiro elas na igreja do que elas no mundo, uma vez que o mundo dificilmente elas vão encontrar alguma coisa de bom. Pois bem, mas essa parábola, ela não quer falar necessariamente sobre isso, porque, como eu falei, isso a gente sabe que na igreja terão pessoas que, mesmo estando ali, elas não têm interesse em Deus, estão ali por outros interesses, estão ali por conveniência, estão ali por outras motivações. Eu acredito que, como o contexto da parábola, ela nos fala sobre a presença do reino, eu acredito que tem dois pontos principais que essa parábola, ela quer nos ensinar. Eu acredito que o primeiro ponto que essa parábola, ela quer trazer é o seguinte: o reino de Deus já está presente, mas mesmo o reino de Deus estando presente, veja só, redobre sua atenção agora para você entender bem. Mesmo o reino de Deus estando presente, nessa primeira parte da primeira vida de Jesus, que é o que nós vivemos até hoje, ela não necessariamente tem por objetivo o juízo ainda do mal, porque o mal, um dia ele vai ser arrancado deste mundo. E se Deus, mesmo o reino de Deus estando presente,
presente e o mal paralelamente existindo, sendo tolerado, podemos dizer assim, o mal que eu falo, não o mal na igreja, eu falo o mal no mundo. Agora aqui a minha abrangência é uma abrangência maior. Mesmo o mal existindo paralelamente, né, ao reino dos céus, Deus tem um propósito com isso. Então há um motivo por Deus permitir que o mal ainda permaneça, mesmo o reino de Deus estando já ativo. Eu acredito que a presença do mal é para fazer uma peneira, entendeu? É para fazer uma peneira daqueles que servem para aqueles que não servem. Então, no primeiro ponto, Deus permitir ainda que o mal viva paralelamente ao reino, sendo tolerado. Isso aí é o primeiro aspecto da presença do reino, que quer nos ensinar essa parábola, que o reino está presente, mas o mal ele é tolerado, porque ainda não chegou o momento do juízo. Isso não quer dizer que Deus concorda com o mal, isso não quer dizer que Deus ele fez isso tipo assim, eu quero que o mal esteja. Mas Deus tem um propósito em tudo isso. E realmente, se isso é uma verdade, isso já nos leva a pensar que nós podemos ter discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus. E a partir daí, aqueles que são de Deus sejam manifestados. Um segundo ponto que eu vejo que essa parábola nos traz é que, embora o mal esteja presente, ele pode também passar uma impressão de que nunca vai acontecer um juízo. Você está entendendo? Vou repetir para você. Enquanto que a primeira parte dessa parábola, eu creio que nos ensina, ainda que o mal na primeira etapa ele está sendo tolerado, entendeu? Tolerado. Ou seja, porque é uma evidência. Jesus ainda não exerceu o juízo definitivo, irmãos, sobre o diabo e a maldade desse mundo. Ele exerce juízo? Claro que ele exerce, mas ainda não é o juízo definitivo. Claro e evidente que aqueles que estão praticando o mal vão colher o mal, claro. Mas o primeiro aspecto que nos ensina, estou recapitulando, é que o mal ele foi tolerado. E na segunda parte é que, apesar de parecer que o mal está vencendo ou nada vai acontecer, mas o reino, a presença do reino nos diz, mas vai chegar o dia em que o mal ele vai ser punido. O mal vai ser arrancado em definitivo de nossas vidas, né? Da vida assim que eu falo, nossas vidas que eu falo assim, tanto desse mundo quanto aquilo que ainda quer prevalecer na nossa vida, isso que eu quero dizer. Mas claro que nós não devemos deixar que o mal prevaleça na nossa vida, tá? É um pouco difícil de assimilar isso, mas eu peço que você faça um esforço para você entender que essa parábola é para nos mostrar que o mal está aqui e que muitas vezes ele pode nos atingir até, mas evidentemente que vamos lutar contra esse mal e que nós estamos sujeitos também a que essa maldade que está no mundo ela nos atinja. Nós estamos sujeitos. Por quê? Porque o diabo ele trabalha para semear. E claro que nós não vamos permitir que isso aconteça em nossa vida. Agora, o que também fala que seria um terceiro aspecto, essa parábola? Ela fala também de nós estarmos vigilantes e mostrar que nós não devemos brincar com o mal e tolerar o mal na nossa vida. E diz que quem que está por trás dessa maldade é o diabo. Embora nós podemos pensar assim, Deus está comandando tudo, tudo é a vontade de Deus. Essa parábola mostra o contrário, que nem tudo é vontade de Deus. Deus permite, mas nem tudo é a vontade de Deus. A parábola, na explicação de Jesus, diz que aquele que semeia o joio é o diabo, é o inimigo. E quando ele semeia esse mal, muitas pessoas vão abraçar e aceitar o mal na sua vida, inclusive até servos podem ser sujeitos a isso. Então eu concluo essa parábola dizendo para você sobre vigilância. A presença do reino entre nós, ela nos chama para vigilância, que o mal está aí. O diabo ele está semeando sim suas maldades, tanto no mundo que já está perdido, ele está semeando ainda mais maldade, quanto também ele quer semear na vida daqueles que servem a Deus. E isso é uma parábola que nos leva à vigilância. Por quê? Porque se nós tolerarmos o mal na nossa vida, seguirmos o mal, no final o que nos aguarda vai ser um juízo terrível. Essa parábola não é para nos colocar um medo, no sentido assim, agora eu vou servir a Deus por medo porque eu não quero ir para o inferno, por exemplo. Não necessariamente se trata disso, mas também é uma palavra severa, uma palavra de alerta, né? De não tolerarmos o mal na nossa vida, de não aceitarmos, sermos realmente, sermos bastante assim, muito duros em não aceitar o mal, né? Sermos realmente assim, severos mesmo, em não aceitar a maldade, não aceitar a corrupção, não aceitar os pratos do mundo, porque no final, essa parábola ela é tanto presente quanto também futura o seu significado, porque naquele grande dia, aqueles que toleraram o mal, né? Aqueles que aceitaram o mal, eles vão ter que lidar com o severo, com o radical juízo de Deus. Então que hoje, queridos, nós possamos ver se há em nós algum joio, algum tipo de maldade que o diabo semeou e nós aceitamos isso na nossa vida. Aceitamos na vida do ministério, aceitamos nos nossos comportamentos quando ninguém está nos vendo, quando, eu digo assim, ninguém está nos vendo aqui na terra, mas às vezes não temos temor de que Deus está vendo, nós perdemos o senso da presença de Deus. Não estou dizendo que eu e você somos joios, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou usando o símbolo do joio para mostrar que existe uma maldade que nesse mundo, ela existe. Existe uma maldade nesse mundo que ela é presente para
paralelo ao reino de Deus. E que essa maldade, às vezes, ela nos passa muitas vezes a impressão de que Deus não está vendo nada, de que Deus não está atuando, de que Deus não está agindo. E essa parábola vem para nos dizer o contrário, de que Deus está sim olhando quem é trigo, quem está abraçado com o joio, com as maldades que o maligno vem, aceita os pratos do mundo, a maldade dentro da sua casa, tolera o pecado, aceita, é passivo com o pecado, não exorta, não confronta, tanto os pecados na sua vida como os pecados daquelas pessoas que nós amamos. Então, que Deus nos ajude, queridos, a andarmos numa vida o qual nós recebemos o trigo do Senhor, que é o símbolo aqui daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, porque não queira pagar para ver, não queira pagar para ver. Naquele último dia, estamos ali na igreja, estamos em casa, estamos ali no escondidinho ali, tolerando pecados, abraçados com o pecado, com o joio, com as coisas que não agradam e Deus não aprova, porque Deus não vai ter piedade, queridos, naquele grande dia, no dia do julgamento. Aqueles que realmente procuraram, irmãos, andar na verdade, se esforçaram, não vou dizer perfeitos, porque também nós vamos ser salvos pela graça de Deus e por quanto nos movemos nessa graça para sermos como Ele é. Mas aqueles, irmãos, que sabiam que estavam errados, não se arrependeram, toleraram o joio na sua vida, permitiram o diabo trabalhar sutilmente na sua vida, vai ser um dia muito duro. Jesus compara aquele dia com ranger, haverá ranger de dentes, dores e ranger de dentes. Como vai ser duro aquele juízo. Mas essa parábola não é para nos colocar medo, mas é para levantar um sinal de alerta. E aí, como é que está a nossa caminhada? Nós estamos nos alimentando do trigo do Senhor, que é o bom alimento do Senhor, ou estamos aceitando o joio, nos alimentando de joio, tolerando o joio, abraçado com o joio? Que Deus nos livre, irmãos, de termos esse juízo tão triste. Que Deus nos guarde, que Deus nos preserve todos os dias na sua presença, em nome de Jesus Cristo.